essa interface aí para a gente poder estar hoje discutindo esse tema que é de muita importância e eu vou trazer os dados epidemiológicos, né? E a gente vai ver como que é importante a gravidez ectópica aí no cenário de assistência à mulher, né? Principalmente no estado do ciclo gravídico puerperal. Então, o objetivo da aula é falar um pouquinho sobre a epidemiologia e conceitos básicos sobre gestação ectópica, quais os avanços no diagnóstico na gravidez ectópica, possibilidades de manejo da gravidez ectópica e os avanços também no tratamento. Então, eu queria falar um pouquinho sobre a epidemiologia, né? Então, é uma realidade, a epidemiologia da gravidez ectópica tem mudado bastante ao longo dos anos, né? Eu já tenho aí 20 anos aí na obstetrícia e durante esse período os conceitos não mudaram, porém as formas clínicas que a gente encontra como gravidez ectópica, né, no diagnóstico da gravidez ectópica tem mudado bastante. Então, quando eu comecei aí a minha jornada na obstetrícia, a gente tinha uma importância muito grande do exame clínico, da anamnese, exame clínico, que continua sendo bastante importante, porém, cada vez mais, com os exames complementares, esse diagnóstico ele tem sido muito mais precoce, né, do que anteriormente, onde nós diagnosticávamos apenas gravidez ectópicas em estados avançados, já em casos em que já levavam risco maior de vida para a mulher, um risco de morte, perdão. Então, o maior desafio hoje para a gente entender o status epidemiológico tem sido um manejo ambulatorial, né, em um maior número de casos. Então, com a descoberta cada vez mais precoce da gestação, muitas vezes em situações em que a menstruação sequer tem atrasado, né, tem contribuído para a dificuldade de conhecer os reais números, né, em relação à, à gravidez ectópica, né? Esses números eles são calculados a partir da incidência de casos por 1.000 gestações e em virtude dessa acurácia dos testes de gravidez, ou seja, muitas gravidezes são detectadas e não são digamos que notificadas, né? Não existe esse tipo de notificação, então esse coeficiente epidemiológico aí fica muito difícil de ser avaliado. E os dados que nós temos são dados antigos, né? Então a gente tem aí uma taxa nesse trabalho aí de Van der Eden, uma taxa de 20,7 a cada 1.000 gestações, né? O que contradiz Hoover aí, que mostra uma taxa de 6,4 em 1.000 gestações. Essa taxa daí é uma taxa média e ela varia aí de 6,4 até 10, em torno de 10 a cada 1.000 gestações, de acordo com a idade da paciente, ou seja, quanto mais a paciente, quanto mais idade, né, a paciente tem, mais frequente é o fenômeno da gravidez ectópica. E isso também é uma coisa que vem mudando do ponto de vista epidemiológico, quando nós temos hoje cada vez mais mulheres engravidando tardiamente, né? Nos consultórios, hoje, a incidência de mulheres, pelo menos na prática clínica no serviço privado, a gente encontra mulheres acima dos 30 anos, né? A maior frequência de de gestações nessa faixa etária, e isso corrobora com o maior risco, aí vocês vão ver um pouquinho mais para frente, maior risco de gravidez ectópica. E uma coisa importante é que durante a epidemia de Covid-19, uma mudança na epidemiologia da gravidez ectópica devido ao atraso no diagnóstico. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que
mais gravidezes ectópicas rotas foram encontradas aí durante a epidemia de Covid-19, aumentando aí a mortalidade nessas mulheres. Então, falando um pouquinho de mortalidade, né? Segundo o CDC, né, entre 2012 e 2019, foi a causa mais importante de morte, né, por hemorragia durante a gestação, atingindo aí 22,9% dos casos. A gente vê que um importante um impacto social, né? Mulheres negras morrem mais que brancas, então o acesso ou a demora no acesso das mulheres ao sistema de saúde, ele é definidor de mortalidade. Então, e a gente percebe também que a idade tem sido associada a uma maior mortalidade na gestação ectópica. Então, mulheres com mais idades, mulheres que têm mais dificuldade de acesso ao sistema de saúde, elas têm um impacto direto na mortalidade. Falando um pouquinho também de fatores de risco, né? Eu gosto muito de falar de epidemiologia, porque a gente entendendo a epidemiologia, a gente consegue visualizar o problema e valorizar mais esse problema. E quando a gente consegue identificar fatores de risco, isso é fundamental para o diagnóstico precoce. Então, quando a gente tem uma paciente com gravidez ectópica anterior, é um dos maiores fatores de risco aí para que essa gravidez ectópica ocorra. A doença inflamatória pélvica, infecções genitais, né? Também parte da fisiopatologia aí da gravidez ectópica, que envolve principalmente as alterações de motilidade da tuba uterina, né? Então, essas doenças inflamatórias, elas alteram a motilidade, bem como algumas outras doenças ligadas a isso. Causas relacionadas à infertilidade, isso é muito interessante, né? Então, a procedimentos ligados à infertilidade, como recanalização, obstrução tubária, a própria fertilização in vitro. Acho que a gente recente, eu acho que recente, digo, há menos de um ano, a gente teve um caso aí de uma paciente com gravidez ectópica em uma fertilização in vitro, né? Geralmente essas gestações, as pessoas ficam sem entender, né? Como que uma gestação ectópica numa fertilização in vitro, e a gente vai ver que existe um tipo de gravidez ectópica que chama intersticial, que ela é quando o embrião ele implanta na parede do miométrio, ele não implanta na cavidade endometrial. Então, é muito importante a gente perceber que cada vez mais a fertilização no in vitro, essas causas relacionadas estão tendo uma importância maior. As medicações utilizadas na indução da ovulação, então, elas alteram a motilidade aí das tubas uterinas, podendo ocasionar a infertilidade. A gente tem observado cada vez mais os métodos aí, a fertilização in vitro fazendo parte da nossa rotina de consultório, da nossa rotina de assistência, e aí a gente percebe a importância que esses procedimentos e que a própria infertilidade ela tem nas causas de gravidez ectópica. Os métodos contraceptivos, né? Então, as pessoas falam, mas, nossa, método contraceptivo é causa de gravidez ectópica? Sim, porque ele age em diversas fases em diversos setores, digamos assim, do processo de fertilização. Um desses fatores importantes é exatamente a motilidade da tuba, aumento da viscosidade do muco tubário aí, dificultando aí que esse embrião que porventura venha a ser concebido, ele se aloje, se implante aí na tuba uterina, se desenvolvendo naquele local. A esterilização cirúrgica, né? Vira e mexe, a gente encontra mulheres que fizeram a laqueadura
com gravidez ectópica. Então, na verdade, quando a gente fala desses métodos, é na falha desses métodos, né? Na falha do método contraceptivo, na ocasião da fecundação, esses métodos eles aumentam o risco em relação à população geral. Esse é um clássico, né? Eu acho que o uso do dietilestivestrol intraútero, né? Ou seja, quando a mulher ainda estava no útero da mãe, ele sim tem um papel no futuro, no desenvolvimento aí da gravidez ectópica. Os dispositivos intrauterinos, também pelo mesmo motivo aí que os contraceptivos, né? O tabagismo, que diminui a motilidade ciliar aí nas tubas uterinas. A gente vê que o avanço da idade, ele aumenta o risco da gravidez ectópica. O uso de ducha vaginal, que hoje virou uma moda, infelizmente isso aí pode causar aí a gravidez ectópica, né? E a endometriose, que por si só já causa aderências e aumenta, assim, tanto a questão da infertilidade como a perviedade das trompas, aumentando aí o risco de gravidez ectópica. Então, por definição, seria aquela gravidez que ocorre fora da cavidade uterina. Então, só para a gente contemporizar aqui a localização da gravidez, a maior parte aí ocorre na tuba uterina. Cerca de 11 e 12% eles ocorrem nos extremos, né, na área aqui da fímbria e do istmo, a maior parte, em torno de 70% aí na região polar da tuba uterina. Existe aí 2,4% que são encontradas no útero, porém não na cavidade endometrial, seria a uterina intersticial, né? Uma pequena porcentagem irrisória até de gravidez cervical, porém bastante grave, né? Na cicatriz da cesariana também a gente pode encontrar gravidez ectópica nessa topografia, né? A gravidez abdominal, que é bastante rara, mas ocorre até 1,3% dos casos, e elas podem ser implantadas em diversas áreas do abdômen, como principalmente no útero, por parte de fora, mas também em alça intestinal, bexiga, fígado, todas essas topografias. E aí, uma causa importante é a gravidez ectópica ovariana, também bastante rara. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é sobre o conceito de gravidez heterotópica, que muitas vezes causa algumas dúvidas. Então, a gravidez heterotópica é aquela quando temos duas gestações, uma tópica e outra ectópica. Então, a gente denomina aí essa gravidez como gravidez heterotópica. Então, gente, aqui a gente está mostrando, né, a anatomia pélvica normal, né? Então, a gente sabe que a fecundação ela ocorre na tuba uterina, e aí, através da tuba uterina, ela vai migrando através de movimentos ciliares, aí, caindo no endométrio, só então é implantado. A alteração nesse ciclo fisiológico, né, leva à fisiopatologia da gravidez ectópica. E essa imagem é justamente para a gente ilustrar a fisiologia e a fisiopatologia aí da gravidez ectópica. Aqui a gente está vendo aí uma anatomopatológica, né, uma peça, na verdade, anatômica de uma gravidez ectópica de 6 semanas. A gente vê aí a região da tuba uterina dilatada, certo? E aí, gente, a gente falando um pouquinho mais do quadro clínico, né? Então, eu vou falar do quadro clínico clássico, o que, felizmente, tem sido cada vez menos frequente. Então, o quadro clínico clássico da gravidez ectópica seria aquele sangramento vaginal, então, uma das principais causas
de sangramento vaginal no primeiro trimestre, seguido de dor abdominal, eventualmente com sinais de irritação abdominal quando você tem a gravidez ectópica rota. Você pode aí ter, devido a esse sangramento, né, a quantidade de sangramento, a gente pode ter uma anemia, aí até sinais de choque hipovolêmico, que são, o choque hipovolêmico, né, a estabilidade hemodinâmica, ela é um fator primordial aí na escolha do tratamento da gravidez ectópica. E uma coisa muito importante é que o beta-HCG tem que estar positivo. Eu comecei aí do quadro clínico da queixa, né, para o exame, o que, é que a gente pode achar no exame físico, e finalmente eu entrei no exame laboratorial aqui, eu excluí um pouco o ultrassom, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas o que hoje a gente percebe é uma inversão aí desse quadro clínico. Então, o quadro clínico ele começa com um beta-HCG positivo. Então, a partir é, é, do momento que a gente tem um beta-HCG positivo, a gente sim começa sim ter uma possibilidade. Engraçado que hoje as pacientes já chegam aqui no consultório com um beta-HCG positivo e a pergunta delas: será que é, minha gravidez ela tá no lugar, doutor? Ou será que ela tá fora no lugar? Será que ela não é uma gravidez ectópica? É muito engraçado, muito interessante essa colocação, mas o que que a gente percebe? Que o beta-HCG ele está cada vez mais precoce. E como é essa precocidade, os outros sinais, né, que nós temos, sinais clínicos da gestação, eles só aparecem, digamos assim, tardiamente, né? E isso coloca em xeque realmente a existência da gravidez e se ela realmente está no lugar certo. Então, o aumento da sensibilidade dos exames de detecção de beta-HCG, né, da fração beta da gonadotropina coriônica humana, então os testes rápidos de gravidez que são vendidos em farmácia, eles estão cada vez mais acurados, com a sensibilidade aumentada. Esse aumento da sensibilidade dos exames laboratoriais tem, sim, sido uma ferramenta importante para que a gente possa detectar, sim, precocemente a gravidez, seja ela tópica ou ectópica, né? Existe também o avanço nos exames da ultrassonografia. Então, a ultrassonografia ela tem se desenvolvido com uma maior, digamos, uma maior qualidade nesses exames, né, com transdutores avançados, que com tecnologia tridimensional e com frequências, né, transdutores com frequências cada vez mais altas e onde a gente consegue perceber cada vez mais precoce. Então, isso tem mudado ao longo do tempo toda a história aí da gravidez ectópica para melhor, né? Ou seja, uma detecção mais precoce, a gente vai perceber que até manejos expectantes eles podem ser tomados diante desse avanço no diagnóstico. Desafios no diagnóstico da gestação ectópica. Eu acho que esse é o principal ponto que a gente tem. Então, quando você tem métodos de detecção precoce, esse desafio ele começa a ficar mais interessante. Então, quando a gente tem, na literatura, existem muitos dados no que se referem ao beta-HCG quantitativo, né? Aquele beta-HCG que a gente tem o número. Então, vários estudos têm sido realizados no sentido de correlacionar a quantidade do beta-HCG até o aspecto, né, da gestação, se você tem um saco gestacional, o embrião, a vesícula vitelínica, enfim, todos aqueles os batimentos cardíacos. Então,
Se convencionou aí, existem dados diferentes aí na literatura, mas que o beta-HCG acima de 33.000 sem sinais ecográficos de gestação tópica seria, sim, um sinal de gestação fora ectópica, né? Ou seja, existe até uma categorização que a gente vai falar mais embaixo, né? Sobre essa questão do achado do HCG, do beta-HCG, sem o sinal ecográfico. Identificação da imagem sugestiva de gravidez fora do útero. Então, isso aí é clássico, né? Seria o mais óbvio, mais fácil de encontrar. O problema é que, infelizmente, essa é a minoria dos casos. Então, a gente não consegue encontrar tão bonitinho assim, a gravidez lá com o embriãozinho, batendo o coraçãozinho fora do útero. Normalmente a gente consegue perceber apenas tumorações heterogêneas que a gente sugere, junto do beta-HCG, a gestação ectópica. Uma outra coisa importante é uma categorização que eu achei interessante a gente trazer aqui, dos achados suspeitos de gravidez de localização desconhecida. Então, a gente tem a categorização 1, né, que evidencia de saco gestacional, embrião, batimento em região extraútero. Então, esse é a cereja do bolo, esse é o mais fácil da gente identificar. Então, esse não tem dúvida, é a categoria 1, seria o mais fácil que a gente teria. Já a categoria 2 seria uma tumoração heterogênea, né, com características de saco gestacional e com beta-HCG positivo. A categoria 3 é aquela que fica ali, essa é a mais difícil de ser diagnosticada, seria a que você não tem nem sinais de gravidez ectópica, nem sinais de gravidez tópica. Então, essa é realmente a categoria que a gente fica perdido. Então, você olhou, eu tive há umas 3 semanas, eu tive uma situação dessa, onde um beta aí de 2.000, beta HCG 2.000, onde eu tive uma alteração no endométrio, né? A gente vê um espessamento endometrial típico daquele endométrio que está pronto para receber aquela gestação, mas sem sinais de gestação. E 2 dias depois, ela foi diagnosticada como uma gravidez ectópica, né? Foi encontrado a tumoração anexial já com característica de quadro clínico, né? De sangramento e de dor abdominal, e aí foi aí caracterizado como gravidez ectópica. A categoria 4, que seria aí, sinais ecográficos de gestação tópica inicial, então aquela gestaçãozinha apenas com saco gestacional implantado ali na região da cavidade endometrial. A categoria 5, que é quando você tem a gravidez intrauterina lá, saco gestacional, embrião, batimento, vesícula vitelínica, isso aí não tem muita dúvida. Para a gente acompanhar esses casos, né, duvidosos, então categoria 1, 2, 3, é muito importante a utilização do beta-HCG seriado e avaliar o seu crescimento conforme protocolo estabelecido. Existem vários protocolos aí, né? Mas o que a gente vê é o acompanhamento do beta-HCG seriado a cada 48 horas. E aí você vendo um aumento aí no beta-HCG, sem sinais ecográficos de gestação tópica, né? Aí suspeita-se cada vez mais de gestação ectópica, né? A ultrassonografia seriada é um outro recurso que pode ser utilizado e a gente percebe aí na literatura a recomendação não é unânime, mas de ser realizado aí a ultrassonografia seriada a cada 3 ou 4 dias. Lembrando, gente, que todas essas situações
são situações onde a paciente clinicamente ela não tem nenhum sinal, né? E também do ponto de vista de imagem, existe aí a dúvida sobre realmente a presença da gravidez ectópica. Eu trouxe aqui para ilustrar, gente, algumas imagens, né? E aí eu não sei se vai ficar muito interessante aí de ver, mas a gente consegue ver nesses exemplos aí a coleção líquida aí em fundo de saco, né? Coágulos aí. Então, a gente vê o útero aí no meio da imagem. Eu não sei se eu consigo apontar aqui o útero, certo? Consigo apontar. Então, aqui a gente tem líquido aqui, certo? Coágulos. Isso aí é altamente sugestivo aqui uma imagem que muitas vezes é confundida aqui é um corpo lúteo, que imagem mais bonita, né? Bem vascularizada, bem linda. E ao lado do corpo lúteo, gente, ó aqui quem tá aqui, ó. A gravidez ectópica aqui. Não sei se dá para ver direitinho, mas a gente vê que tem um halo hiperecogênico aqui. Isso é bem característico da gravidez ectópica. Muito legal, muito interessante. Aqui a gente mostra aqui uma ultrassom transabdominal, né? Aqui a gente vê a bexiga, aqui é o útero. E a gente vê aqui o saco gestacional implantado aí dentro do útero, certo? É importante a gente perceber esse halo aqui perecogênico, isso aqui é muito importante para a gente diferir aí de outras alterações que surgiram não ser uma gravidez. Então, esse halo perecogênico é bem importante. Aqui a gente tem um outro exemplo aqui de gravidez ectópica e o corpo lúteo, tá? Ectópica, corpo lúteo, você vê mais uma vez a ectópica sempre com esse halo mais hiperecogênico aqui, bem bonito, né? As coisas bonitas para médico às vezes nem são tão bonitas assim, mas a gente vê aí nessa imagem, né? Aqui a gente está vendo aqui uma gravidez tópica, tá? Com os sacos, o vesícula vitelínica aqui, certo? A vesícula vitelínica mais uma vez aqui dentro do útero, aqui intraútero. Aqui uma massa anexial, certo? Então essas setas estão apontando aqui. A gente consegue ver aí a gravidez ectópica, né, como uma massa heterogênea. Lembram que isso aqui é o que destaca aqui, certo? Isso aqui é outro destaque para a gente diferir de outros tipos de massa anexial. Aqui a gente vê a imagem aqui do ovário, correto? E aqui em cima também a gente vê outra imagem do ovário. Aqui o útero bem bonitão aqui, do seu formato habitual. Então, uma gravidez ectópica aqui é bem típica, né? É, mas ela ainda é classificada naquela categoria 2, onde a gente tem uma massa heterogênea. Então, saindo aí do diagnóstico, que na minha opinião é um dos diagnósticos mais desafiadores que temos na ultrassonografia obstétrica, né, devido à dificuldade mesmo de definição da maioria dos casos, a gente entra aí no tratamento, né? E a gente pode categorizar o tratamento em três etapas, né? O tratamento conservador, tratamento clínico e tratamento cirúrgico. Na época que eu fazia residência, né, estudante, a gente não existia a possibilidade aí da gente pensar num tratamento conservador na gravidez ectópica, mesmo porque os diagnósticos eles não eram tão acurados como a gente tem hoje. No entanto, com o avanço aí, como eu já falei, dos métodos diagnósticos, existe sim a possibilidade hoje da gente manter
um tratamento conservador, como se estivéssemos tratando de um abortamento retido, né? Então, a gente vai ver os critérios bem direitinho para a gente definir se é que a gente consegue definir bem esses critérios, que também a literatura nos traz muita controvérsia, né? Então, vamos avançando aqui. Então, tratamento conservador. O tratamento conservador é sempre feito naquela paciente que está completamente assintomática. É aquela paciente ansiosa que está louca para engravidar e que de repente faz um beta-HCG e parã, deu positivo. Porém, esse beta-HCG ele está muito baixo. E aí eu coloquei dois números aí que vocês podem acompanhar, né? Então, beta-HCG menor que 200/2000 e em declínio, né? O que quer dizer essa confusão toda que eu fiz aqui? É porque existem as controvérsias na literatura. Então, quando você tem uma paciente assintomática com beta-HCG menor que 200 e você tem uma gravidez ectópica sugerida aí na ultrassom transvaginal, sendo que você tem a garantia de segmento dessa paciente, você pode acompanhar ela sem fazer absolutamente nada. No caso aí desse 2000, que é esse 2000, é que alguns autores eles sugerem que menor que 2000, né, você também poderia, no caso de pacientes assintomáticas, você poderia acompanhar com o beta-HCG seriado, desde que haja uma garantia de segmento nessas pacientes de forma conservadora, ou seja, mandar ela para casa e orientá-la sobre sinais de alerta. A gente vê na literatura aqui que eu pesquisei que isso é uma atitude que talvez coloque aí em jogo uma morbidade ou mortalidade. Então, esse número de 2000, né? Ele não é tão seguro, obviamente, porque a chance aí dessa paciente precisar, de repente, aumentar e ter e ter uma rotura da gravidez é uma possibilidade, e isso colocaria em risco aí a vida da paciente. Já nas gravidezes ectópicas com beta-HCG menor que 200, raramente, quase nunca, vai colocar aí em risco a vida dessa paciente, porque ela teria aí um tempo útil aí de acompanhamento, então não colocaria. E a gente tendo métodos que possam diminuir a morbimortalidade dessa mulher, esse número aí de 2000 seria, digamos que aumentar o risco aí de de vida dessa mulher. Então, o tratamento conservador, ele ainda é uma incógnita nesses limites aí de beta-HCG. Opa, só um pouquinho, acho que Pronto. Tratamento clínico. O tratamento clínico, gente, ele existe há muito tempo, há muitos anos, né? Não tem nada de novo nisso aqui. E os critérios de elegibilidade, a primeira coisa seriam estabilidade hemodinâmica. Então, aquela mulher que não tem nenhum tipo de hipotensão ou taquicardia, enfim, estável. Esses níveis de beta-HCG devem ser menor que 5.000. O tamanho do saco gestacional versus massa anexial ele deve ser aí entre 3 e 4 centímetros, né? Alguns autores brasileiros até colocam como 3,5 centímetros, mas a gente vê essa variação entre 3 e 4 centímetros na literatura. Que na presença do saco gestacional, o embrião, a vitalidade fetal esteja ausente, né? Então, o embrião ali não apresente batimento cardíaco e eu acho que mais importante que isso é a possibilidade de segmento. Então, essa é aquela paciente que a gente tem certeza onde a gente pode encontrar ela e ela pode aí ter a qualquer momento acesso, né, ao sistema de saúde
dando segurança para o tratamento clínico. As contraindicações seriam hipersensibilidade à medicação, né? Gestação heterotópica é uma questão aí que existem alguns poréns. Sinais de gravidez ectópica rota. Então, a paciente que tem gravidez ectópica rota, ela não está elegível para fazer o tratamento clínico. Condições clínicas da paciente que possam piorar com o uso do metrotexate, como falência renal, doenças pulmonares, que podem se agravar aí com o uso do metrotexate, e a amamentação também é uma contraindicação. Eu só queria ressaltar aí da gestação heterotópica, é que existe também, gente, a possibilidade, a gente está falando de tratamento clínico, e a gente vai ver que o metotrexate, ele pode ser utilizado de duas formas. Ele pode ser utilizado de forma intramuscular ou diretamente no saco gestacional, ou seja, pela infusão direta no local da tumoração ou saco gestacional. E aí eu queria destacar, na casa da gestação heterotópica, então não teria tanta gravidade se a gente colocasse diretamente a injeção do metrotexate, embora pudesse aí, de certa forma, né, se tornar sistêmico aí, mesmo utilizando ele de forma dirigida. Os regimes são das mais diversas formas, né? Então, existem diversos protocolos, mas o que a gente utiliza, por exemplo, na Nossa Senhora de Lourdes, é aquele protocolo de regime único, né? Onde a gente tem uma dose única de 50 miligramas por metro quadrado, ou 1 miligrama por quilo de peso, que ele pode ser utilizado IM, o que a gente faz normalmente intramuscular, ou pode ser injetado diretamente na massa anexial através de ultrassonografia com a punção guiada, que também não é nada do outro mundo. É uma coisa bem factível, bem tranquila de ser feita. Existem protocolos de duas doses e até de múltiplas doses. Esses protocolos de duas doses e múltiplas doses, eles aumentam o potencial de sucesso, porém também aumenta a questão da intoxicação. O que é realmente mais utilizado aqui e que a gente tem um pouco de experiência é na dose única aí, feita através dos cálculos aí do metro quadrado do indivíduo, que existe uma formulazinha aí para a gente fazer. Certo? O metrolexato já é um quimioterápico bastante conhecido, né? Ele já tem uma farmacodinâmica bem conhecida e é relativamente seguro. O tratamento cirúrgico, né? O tratamento cirúrgico, então, quando a gente não pode fazer o tratamento clínico, nem pode fazer o tratamento conservador, resta que o tratamento cirúrgico. Existem alguns momentos, algumas questões, por exemplo, sobre o tratamento cirúrgico, em que a gente pode considerar ele mesmo tendo a elegibilidade para o tratamento clínico. Por exemplo, em mulheres que querem ter uma esterilização cirúrgica, né? Então, já que ela teve uma gravidez ectópica, mesmo ela tendo critério para tratamento clínico, ela pode sim optar por fazer uma salpingectomia, que é a exérese, né, da trompa, da tuba uterina. A salpingostomia é cada vez menos utilizada, né, que é através de uma incisão na trompa e a retirada ali na tuba uterina, aliás, trompa não, na tuba uterina, e a retirada daquele material, principalmente no que tange a recidiva aí, da gravidez ectópica. Então, a gente sempre tem que pensar que há um grande fator de risco, e é importante a gente, lá no início da nossa explanação, falar sobre o fator de risco, que uma vez que você tem gravidez ectópica, a chance de você ter uma nova gravidez ectópica existe. E a salpingostomia, ela entra aí
nesse risco, né? De ter uma trompa doente, você deixar uma tuba uterina doente é uma coisa que leva aí, aumentando o risco aí da gravidez ectópica. Atualmente, cada vez mais a cirurgia minimamente invasiva, ela tem o seu papel importante, independente se essa gravidez ectópica ela é íntegra ou ela é rota, né? Existe uma questão muitas vezes relacionada à prática do cirurgião, ou seja, a habilidade que o cirurgião tem em manejar situações aí através da cirurgia minimamente invasiva. Então, cirurgiões experientes, eles têm uma maior habilidade para fazer, inclusive, cirurgias em gravidez ectópica rota, né? Com ou sem estabilidade hemodinâmica, né? Então, vai depender muito da cirurgia, da habilidade do cirurgião. Se ele não tiver essa habilidade, pode ser feita aberta e vai ter um sucesso também aí na cirurgia, e as complicações são inerentes das cirurgias por via laparotômica, né? Corte maior, recuperação um pouco mais lenta, porém o sucesso é igualmente possível. Uma outra possibilidade que eu coloquei aqui como tratamento cirúrgico é a injeção de potássio guiado por ultrassom nas gestações heterotópicas. Então, é muito utilizado lá fora a injeção de potássio para interrupção da gestação, e no caso da gestação heterotópica, que é aquela que não é viável, a injeção de potássio também guiada por ultrassom seria uma possibilidade para que houvesse a manutenção da gestação tópica, né? Então, esses são os principais aí formas de tratamento cirúrgico aí. E eu termino aqui com uma frase, né, do professor Ayrton Roberto Pastore, que é clássica, né? Ele tem um livro muito clássico ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia, que ele fala, né? Diga-me quantas gestações ectásticas você diagnosticou corretamente, que eu te direi quem és na ultrassonografia. Suficiente sobre essa pessoa para responder. Os textos que eu crio. E era isso, gente, que eu tinha aqui para falar um pouquinho com vocês.